Lefi Eswede Ayaulela. E estamos aqui para dar continuidade sobre a mensagem das cavernas, das 4 cavernas importantes na Bíblia. Eu quero desejar a todos a paz do Senhor Jesus. E aí nós vamos falamos da primeira caverna, que é da luxúria, para a morte do pecado na caverna, como falamos da vida de Jó e suas filhas, de Ló e suas filhas, Ló. E agora nós vamos falar da segunda caverna, que é da exaltação da vergonha para a vitória. E isso se encontra em 1 Samuel, capítulo 22, versículo 1. Mas antes, para termos a maior compreensão de como essa caverna, que é da exaltação da vergonha para a vida de vitória, de conquista, foi quando Davi se refugia, vai buscar auxílio na cidade do rei Aquis, e ele, fugido, vocês sabem que nós sempre temos alguém para nos perseguir, ele fugindo do rei Saul, vai se refugiar. E lá alguém se lembra de que havia um cântico na cidade de Israel de exaltação na vida dele, que Saul feriu seus milhares, Davi seus 10 milhares, e disso entrou uma ação luciferiana dele ficar possuído e de lhe conjecturar que o que lhe falta, somente o meu trono. E daí em diante começou a perseguição proveniente da vontade de Deus. Muitas perseguições e atuações na nossa vida que não entendemos são providência de Deus para chegarmos ao objetivo que Ele quer na nossa vida. Eu poderia falar de Jonas, de tantos outros, mas nós queremos falar dessa caverna. E quando ele entra lá, que fazem menção dessa cantoria, dessa exaltação que fazia, ele usou uma estratégia de se fingir de louco, de escumar pela boca, de botar a mão entre as vergaduras da porta, e o rei falou: olha, esse homem é doido, não me falta doido nessa cidade para que me trouxesse esse a mim também na minha presença. Retira ele da minha presença, porque ele se viu ameaçado de morte. Uma palavra que exaltava, e agora poderia lhe destruir. E ali ele sai e foge para a caverna de Adulão e se refugia. E o interessante é que tomam conhecimento, eram pessoas que estavam em situações piores que ele, pessoas problemáticas, pessoas com problemas financeiros, pessoas com problema em diversas áreas, e foram se associar a ele, e aonde que forma a grandiosidade dos 400 guerreiros de Davi. E dali ele sai dessa caverna agora para uma vida de vitória, porque Deus assim o lhe concedeu. E a terceira caverna é a caverna da vitória para o medo da morte. Está relacionado em 1 Reis 19:9, que entrou Elias na caverna e o Senhor disse: o que está fazendo aí, Elias? Sai para fora. E ele começa a fazer as suas conjecturas: só fiquei eu. Quantos de nós acham que só nós é que temos problema, estamos sendo afligidos? Mas Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. E ele estava desanimado lá dentro da caverna, depois de uma grande ação em que ele demonstra que o Deus verdadeiro era o Deus de Israel, quando ele ali, lutando espiritualmente falando, demonstrando o poder de quem ele servia, eram 400 profetas de Baal, 450 de Acera. E ele determinou um pacto de que o Deus verdadeiro é o que respondesse com fogo. E assim o nosso Deus, o Deus vivo, o Deus todo-poderoso, cumpriu com a palavra, que Deus é fiel. Deus não deixa os seus servos à mercê, nem envergonhado. E depois uma palavra de Jezabel lhe causou um incômodo do medo, lhe causou a tristeza da derrota, e ele se refugia, mas Deus não permitiu que ele ficasse nessa caverna do medo da morte, e mandou que ele saísse para fora.
e teve essa atitude revolucionária nas cavernas, o medo de morrer, e prevaleceu aí a ordenança do Senhor de chamar ele, vem para fora, que Deus não quer nenhum de nós na caverna. E a quarta caverna é da morte para a vida. Esse texto está situado em João 11, do versículo 25 ao 45, já é sabido de todos, da incredulidade quando pergunta ao Senhor, com conversa com Marta ali, e perguntaram aonde o puseram, e logo falaram, já cheira mal, é de 4 dias, é 4 dias, já cheira mal. Ou seja, tem pessoas que não acham que Deus pode revolucionar coisas grandes na sua vida, porque, humanamente falando, eles acham que não tem jeito. Mas não interessa que já é de 4 dias, que já cheira mal. Olha, eu quero te dizer que Deus, ele é poderoso. Lucas 1,37 diz que para Deus não há impossível. Observa que na Bíblia não só tem essas 4 cavernas, mas eu queria falar dessas 4 mais importantes. Existe também em Juízes 6, 2 e 1 Samuel 13, 6, uma da caverna da covardia, a outra é a caverna de glória também. Mas a conclusão dessas 4 cavernas que eu falei que são principais, eu quero te falar que 3 delas, no caso, eram fugas para a caverna com atuação de procedência diferente. Como assim, pastor? Olha só, a primeira, ela fica na caverna, eles ficam na caverna. E a segunda, eles saem com os que vieram, ou os apoiar, os darem força para tornar, para ser um grande exército como foi de Davi. E interessante que a terceira e a quarta têm identificações duplas, ou seja, morte e vida. E a ordenança é, sai para fora, né? E algumas traduções, vem para fora. Bom, caverna hoje para os crentes são representadas pelas desculpas, né? São desculpas que dão, são desculpas que nós chamamos de transferência de responsabilidade. Muitos querem se acuar, se refugiar em caverna. Mas, meu amado, você que viu a primeira parte, você que está vendo a segunda parte dessa mensagem, essas 4 cavernas tão importantes que a Bíblia descreve, que é da luxúria para a morte do pecado, que é Ló, com suas filhas, e acaba a sua história, da exaltação da vergonha para a vitória, que é a de Davi, quando tenta se refugiar na terra de Adulão, e conforme eu já exposicionei, a terceira, da vitória para a morte, para o medo do pecado, de morrer, e ele se refugia, Elias se refugia na caverna, e a quarta caverna, tão importante, que nós sabemos que é a de Lázaro. Sai para fora, estava envolto, estava já 4 dias ali, todo mundo de luto, e o Senhor mandou sair para fora para lhe dar vida, é a caverna da morte para a vida, né? Então nós vemos aí que a caverna da vitória para o medo da morte, a caverna da exaltação da vergonha para a vitória, e a caverna da luxúria para a morte no pecado. Eu não sei em qual dessas cavernas você se encontra, eu não sei em qual situação hoje está fazendo parte da sua vida, mas eu quero te dizer que Deus não quer você em nenhuma dessas cavernas, não quer você preso a nenhuma dessas cavernas. Então, em nome de Jesus, eu profetizo que você, nesse exato momento, dobre o seu joelho,
e aquilo que está lhe aprisionando dentro de uma caverna, se é medo depois de uma exaltação, eu quero te dizer que vai ter pessoas lhe apoiando como foi com Davi. Eu quero te dizer que ainda que se for caverna da morte, vai haver uma ressurreição dos seus sonhos, dos seus projetos, da sua vitória. Eu quero te dizer que Deus, nesta manhã de segunda-feira tão gloriosa, está lhe tirando dessas cavernas que lhe preocupa, que tenta lhe derrotar em nome de Jesus. Ayauleila, Lefide Eswede. Deus é fiel. Aleluia. Que Deus abençoe. Amém.